Olá, signo de peixes, sejam todos muito bem-vindos. Sou Maurício Machado. Eu vou me conectar com a tua energia para o mês de agosto 2023. É uma leitura geral, então pegue somente o que for para você, o que não for, devolva para o universo que vai servir para outro. Gratidão por estarem aqui. Peço que compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. Assim vocês me auxiliam no processo de crescimento desse canal e eu levo essa mensagem a mais pessoas. Vamos então à tua energia. Signo de peixes, mês de agosto 2023. Eu vou tirar duas energias aqui do oráculo do espírito animal para vocês. E vamos ver o que tem de energia. Vamos lá. O espírito da vespa e o espírito do búfalo. O que eu sinto aqui com essas duas energias? Tem algo incomodando, algo machucando aqui, algo ferroando. E eu sinto que tem a ver muito com a questão material. É como se você não estivesse aceitando alguma situação, ou você está insatisfeito com alguma situação que tem a ver com a questão material, com algum recurso. Talvez você esteja se sentindo impotente diante da vida ou diante de questões básicas, que são questões relacionadas à matéria, ao dinheiro, à saúde. Talvez aqui passando por algum problema de saúde, muitos, e falta recurso. É como se você estivesse sendo ferroado aqui pela vespa. Mas eu sinto que esse ferrão é algo que cura. A dor, muitas vezes, ela faz com que nós enxerguemos a vida por um outro ângulo, de uma outra forma. Há dois processos de evolução. O que é através da dor e o que é através da observação. Quando você observa a dor do outro. E você acaba indo por um caminho diferente porque você não quer passar aquilo que aquela pessoa está passando. Os bons observadores, eles conseguem olhar e conseguem não passar pelaquela situação. E aqui é como se você não tivesse prestado atenção em algumas coisas e agora você está sendo ferroado por isso. E eu sinto que falta aqui recurso porque talvez você tenha desperdiçado coisas, desperdiçado oportunidades, desperdiçado... eu sinto que tem uma coisa relacionada a gastos exagerados que talvez você tenha feito. Só que isso te trouxe um problema que precisa ser resolvido. Pode ser questões de saúde aqui, talvez. A gente pode usar exemplos de pessoas que talvez não se cuidaram, não se alimentaram bem, adquiriram algum problema relacionado a isso. Só que o que acontece? A gente precisa, né, encarar essa situação e resolver. É preciso resolver aqui. É preciso encarar aqui alguma coisa. E não é errado errar. O errado é permanecer no erro. Quando você tem a consciência de que você errou e agora você precisa mudar, você precisa corrigir, já é um meio caminho andado. Então aqui é como se você agora estivesse percebendo isso. Você está percebendo os teus erros, você está olhando mais para você, para os teus recursos, para aquilo que é importante, para aquilo que você realmente precisa colocar o foco, dar atenção. Você está começando a direcionar a tua energia, a tua ação, para algo que realmente vai te trazer resultados. Muitos aqui podem estar estudando para entender como lidar melhor com a questão financeira, como lidar melhor com a questão sentimental, como fazer coisas. Deixa eu só desligar aqui só um minuto, senão vai ficar apitando. Deu. Você está aqui aprendendo a lidar com a vida através do caminho que foi o que você entendia, que você entende, que você soube naquele momento. Aqui o que acontece? Eu sinto que não precisa ter raiva, não precisa ter ressentimentos. É o momento de simplesmente agir. É o momento de simplesmente olhar para os recursos que você já tem e começar a mudar algumas coisas
para que venha mais recursos. Vamos entender melhor. Muitos querendo aqui prosperidade, querendo abundância. Essa leitura eu já sinto que ela é uma leitura muito voltada à questão material. Muitos querendo resolver a questão material aqui, o que tem a ver com a matéria, né? Uma cura. Vamos entender melhor. A Rainha de Ouros. Eu sinto que aqui tem alguma oportunidade que você não está vendo. Tá vendo que a Rainha de Ouros ela tá de costas e atrás dela tem um coelho? Tem alguma oportunidade que você não está vendo, por quê? Porque você está muito emotivo, você está muito focado em algo que você perdeu, em um sentimento, em algo do passado, em algum bloqueio do passado, em alguma crença, em algo que te disseram, em coisas que te fizeram. E é como se ou você não conseguisse sair desse sofrimento, desse passado, dessas taças quebradas. E aqui é como se, pelo fato de você não conseguir sair dessas situações, você não está conseguindo enxergar novas oportunidades, você está de costas para as oportunidades, para as chamadas sortes da vida. O coelho fala de você transcender, de você ultrapassar barreiras, de você dar saltos. Só que é como se você não estivesse prestando atenção no teu potencial, no teu poder, na tua capacidade de dar grandes saltos. Talvez aqui você adquira conhecimento, mas você não coloca em prática. É como se você precisasse utilizar o seu ferrão, a sua dor, a teu favor. Isso é um recurso também que você pode usar. Nós viemos aqui nessa terceira dimensão para experienciar, para evoluir, e uma das formas de evoluir é através da dor. Só que a gente não pode se manter a vida inteira na dor. A gente precisa buscar conhecimento, buscar espiritualidade para a gente entender que as coisas elas são diferentes. Não é da maneira como nos foi apresentada. Tem muitas coisas, muitos ensinamentos que são obsoletos, que hoje as pessoas ainda carregam. Que é aquela ideia da dor, do sofrimento, da pobreza. Aqui é como se você precisasse transmutar essa energia, transmutar esse conhecimento para um conhecimento mais abundante. Aqui eu sinto que ainda tem uma escassez, tem um medo, tem um sentimento de mágoa por alguma coisa do passado. E é como se você não conseguisse enxergar as oportunidades. Tá vendo que aqui ela não está enxergando o coelho, e aqui você não está enxergando o cometa. Você está disposta para todas as oportunidades da tua vida. Você precisa se virar. Esse tarô, ele tem dois lados. Eu gosto muito dele. Porque é o lado, e o seu lado veio o lado que você está de costas. Você não está enxergando as oportunidades. E aqui é a frente. Olha, tá vendo que de frente, se ele virar de costas para as taças, aqui você está olhando para as taças, está olhando para o passado, para a dor, para o sofrimento. No momento que você virar de costas e enxergar de uma outra forma, você verá o sol. Você vai ter clareza. Você vai conseguir enxergar aquilo que você não está enxergando. Então aqui é preciso... Porque não é que as oportunidades não existam. A gente não está preparado para enxergar, muitas vezes. Então a gente precisa se preparar. A gente precisa ir em busca de conhecimento para poder enxergar as oportunidades. Porque às vezes elas vêm de uma maneira que a gente não consegue ver que aquilo ali realmente é algo positivo. Então, o búfalo fala sobre o universo te trazendo, o universo te mostrando, o universo abundante proverá. Você precisa acreditar mais que as coisas vão acontecer. Porque a nossa realidade é baseada naquilo que a gente crê. Eu sempre digo isso, se você crê na dor, no mal, no sofrimento, automaticamente você vai ver dor, você vai ver o mal e você vai ver o sofrimento. Se você crê na felicidade, no amor, no relacionamento, que todos os casais podem ser felizes, se você crê nisso, você vai ver um relacionamento bom, você vai ver amor, você vai ver coisas boas. A vida te dá aquilo que você acredita. Por incrível que pareça, é assim. Então é preciso se positivar aqui. É preciso enxergar as oportunidades diante até mesmo de um sofrimento. É preciso perdoar.
Quando a gente perdoa alguém, a gente não está fazendo isso pelo outro. A gente está fazendo isso para nós mesmos. O perdão é algo que a gente faz para a gente, não para o outro. Porque enquanto a gente não perdoa, a gente está carregando tudo aquilo com a gente. Todo esse sentimento. A gente está aqui nessa dimensão para exercitar também o perdão. E para a gente aprender a perdoar, a gente precisa de pessoas que nos façam mal. Porque senão a gente não tem... Quem que a gente vai perdoar se não tiver pessoas para nos fazer o mal? Como é que a gente vai evoluir o perdão? Né? Então a gente precisa aqui assumir esse controle da nossa própria vida e entender que o universo ele vai trazer aquilo que a gente acredita. Então a gente precisa mudar esse foco. O que eu estou acreditando? Eu estou me baseando no que? No passado? No que me disseram? Se a gente normalmente for acreditar no que é apresentado nos jornais, muitas vezes na família, na sociedade, às vezes a gente nasce numa sociedade completamente horrível, com situações horríveis, e aí aquela é a tua realidade, naquele momento. Enquanto você não mudar ela dentro, por mais que fora seja aquela realidade, enquanto você não mudar dentro, você nunca vai sair dessa situação. Por isso que quando você vai estudar, você vê muita gente falando que a mudança primeiro ela é interior. Então é preciso mudar primeiro dentro, para que as coisas automaticamente reflitam fora. É preciso se amar. Ama o próximo como a ti mesmo. Entender o real sentido dessa palavra. A gente precisa primeiramente se amar. Tá bom? Vamos lá. O que tem de conquista aqui? Signo de peixes. O que signo de peixe vai conquistar este mês? O que está mais favorável para peixes esse mês? Aqui eu sinto que você vai conquistar este mês um conhecimento. Tá vendo essas espadas iluminadas? É como se você fosse aqui encontrar respostas para sair de uma situação. Você vai conquistar um conhecimento, você vai sanar uma dúvida, você vai conseguir enxergar através... Eu sinto que muitos talvez aqui venham procurar alguma ajuda espiritual, ou vocês vão se conectar com algum mentor, com a espiritualidade. Tem alguma questão aqui que envolve fé, que envolve ajuda espiritual. Talvez vocês vão, independente da sua fé, numa igreja, num local, e vocês vão receber ali uma graça. Eu sinto que vocês vão se iluminar, e vocês vão iluminar o pensamento através de uma bênção. Este mês é um mês que você vai se pegar querendo fazer algo diferente, querendo ir num local, querendo fazer uma doação, querendo ir buscar um conhecimento, uma ajuda. Isso está muito positivo, porque nesses momentos é importante se conectar com a espiritualidade, com pessoas que têm conhecimento sobre algo. Você talvez indo buscar um conhecimento de alguém que tem experiência naquilo que você está tendo dificuldade. Então é um mês que você vai conquistar, você vai buscar uma sabedoria, uma bênção, e é algo que você conquista esse mês. Esse mês você vai sair de um sofrimento, de uma dor e de um sentimento de escassez. É como se você fosse recuperar uma energia, uma força. Você vai voltar a acreditar no teu potencial aqui. O búfalo está falando para você voltar a acreditar nos teus recursos, no teu potencial, na tua inteligência, no quanto você é capaz, na tua força. O búfalo é um animal muito forte, né? É você aqui voltando a ter força, voltando a acreditar. Aqui você pode ter muito essa questão de conexão espiritual, porque o búfalo fala muito de conexão espiritual. O búfalo ele é muito aterrado e ele na natureza, pelos arquétipos, o búfalo, ele consegue intuir muito. Ele é muito ligado à espiritualidade. Talvez você vá intuir esse mesmo mais, você vai estar agindo mais por intuição do que por impulso. Então você vai estar mais controlado este mês, porque você quer mudança, você quer respostas. Bem interessante. Então você vai conseguir uma resposta aqui de alguma coisa. Você vai conquistar uma resposta. Ou você vai conquistar algo material também, aqui para muitos. Você vai ter uma resposta, essa resposta vai te trazer
algo material, ou vai te trazer a possibilidade de mudar a tua questão material, a tua saúde. Pode ser que muitos recebam aqui uma resposta referente à saúde, e é uma resposta positiva, porque aqui você está mudando na sua mente. E a mente ela é tão poderosa, gente, não sei se vocês acreditam, mas a mente ela é tão poderosa que ela é capaz de curar qualquer coisa. É só você ver relatos de pessoas que tiveram câncer, que tiveram... E a fé, o acreditar, o iluminar da mente é extraordinário, né? É extraordinário o poder que você tem. E eu sinto aqui para muitos que é um poder até de se curar de algo. É uma cura. O que peixes deve evitar este mês? Aqui peixes tem que evitar focar muito no material, focar muito no corpo. É como se você precisasse cuidar do teu eu interior primeiro. É aquele velho ditado, primeiro as coisas do reino e o resto vos serás acrescentado. Aquele ditado não, é uma frase bíblica. É um texto bíblico, eu não lembro que texto é. Mas fala, primeiro as coisas do reino e o resto vos serás acrescentado. Primeiro, eu sinto que você precisa priorizar aqui o teu sentimento. Você precisa priorizar aqui a tua saúde mental, espiritual. E não se preocupar tanto com a conta que tem que pagar no final do mês, com a roupa, com o que o fulano Beltrano tá falando, tá pensando de você. É como se você precisasse focar em você, focar nos teus sonhos, focar na tua saúde, focar na tua cura, focar nos teus projetos, focar em você. É um mês para você focar em você, focar na tua espiritualidade, tá bom? É um mês de se olhar mais, de se apreciar mais, de se acariciar mais, de se resgatar, de se aconselhar, de olhar para você. Sabe aquilo que você faz pro outro? Normalmente quando o outro vem com algum problema e você coloca o outro lá em cima, ai, mas você é maravilhoso, você é uma pessoa incrível, não deixa que essa pessoa faça esse mal para ti, não se permita. Normalmente a gente fala pro outro muito bem, né? A gente é doutor em botar o outro lá em cima, mas na hora que a gente precisa fazer por nós, a gente às vezes se abandona, se critica, fica com raiva, se espragueja, sabe? Porque eu não consigo, porque eu sou um fracasso. Eu vejo as pessoas às vezes se diminuindo. E como é que você quer que o outro te trate se você não se trata de uma maneira amorosa, cuidadosa? Se resgate. Aqui é um mês que você precisa se resgatar. Se olhar com mais cuidado, com mais carinho, com mais amor. Tá bom? Então é o mês de evitar essa questão externa. Evite o outro, evite falar os seus problemas só para as pessoas que você realmente conhece. Evite se expor, evite se preocupar com coisas que não têm tanta importância. Tá bom? Aqui eu sinto que você deve aceitar também algumas questões. É como se você fosse querer bater de frente muitas vezes com algumas coisas que você ainda não está preparado para mudar ou preparada para mudar. É como se você precisasse. Porque aqui o que eu vejo? O que você deve aceitar? Você deve aceitar um prazer, se dar um presente. É como se você não conseguisse muitas vezes aqui se dar o seu prazer. Você precisa aceitar um prazer, aceitar um recurso, aceitar uma ajuda, aceitar que as coisas da maneira que estão não vão mudar, que você precisa mudar alguma coisa, aceitar que você muitas vezes é o errado da história, a errada da história. Tem alguma coisa que você precisa aceitar para curar. Aceitar que você errou e tá tudo bem, que a outra pessoa errou e tá tudo bem, ninguém precisa guardar mágoa de ninguém. Tem alguma coisa que precisa ser curada que tem a ver com aceitação. Aceitar que o outro te fez mal, que o outro te traiu. É deixar de lado as mágoas, porque assim você se cura e você fica pronto. Porque eu sinto aqui que você está preso a alguma questão material. É aceitar que você fracassou, que você perdeu, e agora você está pronto para outra, você está pronto para seguir. Você está pronta para seguir, você agora é mais forte.
porque você aprendeu. A gente sempre, através das perdas, a gente sempre consegue ganhar mais força. Porque quando a gente fracassa, a gente perde, é sinal que a gente está em busca, a gente está indo. Os grandes mestres, né? Quando a gente vai até para o esporte, para ser mais simples a explicação, a gente vê a pessoa lá no pódio, mas a pessoa mais fracassou do que ganhou. A pessoa treina uma vida inteira, perde inúmeras vezes e chega um momento que é o momento dela brilhar. E aí quando a gente olha para aquela pessoa que está naquela posição de vitorioso, a gente acha que, né, que a pessoa é, nossa, essa daí é maravilhosa, nunca fracassou na vida. Não, muito pelo contrário. A pessoa, se ela está num lugar de poder, é porque ela fracassou e muito. Então a gente não tem que ter medo do fracasso. A gente só não pode permanecer se escravizando pelos nossos fracassos. A gente tem que agir, a gente tem que seguir, a gente não pode ter medo. Porque acontece, tem muitas pessoas que erram, e às vezes na infância já vem com traumas de que tu fez errado, e aí tu vem o erro, tu foi muitas vezes, muito acontece isso na infância, tu erra, os coleguinhas riem de você, e aí você cria bloqueios, muitas vezes você tem medo de errar, você fica escravo porque você tem medo de errar. Só que o erro é uma coisa natural da vida. Então você não se permite fazer, você não se permite se mostrar, você não se permite conquistar porque você tem medo. E aqui é preciso enfrentar. É preciso aceitar que o que passou, que o que errou foi parte do aprendizado e agora enfrentar isso. Tem um enfrentamento aqui que você precisa fazer este mês em relação a alguma coisa que te desperta medo. Aqui você precisa também procurar apoio, procurar auxílio em pessoas mais experientes, ou você precisa ser mais racional aqui. Eu sinto que você, às vezes, é muito sentimental, escolhe muito pelo coração, pela emoção, não pelo coração. E é como se você precisasse agir com mais inteligência aqui, ser um pouco mais frio em relação a algumas decisões que você precisa tomar. Você precisa aqui. É como se você precisasse de uma orientação mais burocrática. Eu sinto que falta aqui, por exemplo, se você está com dificuldade em alguma coisa, você procurar alguém que lida bem com essa área. Você quer estudar matemática, você vai procurar um professor de matemática. Você quer estudar a mente, você vai procurar um coach, você vai procurar alguém que lide bem com essa questão da mente, um psicólogo. E você, enfim, aqui é como se você precisasse buscar algo. Só que eu sinto que você precisa buscar algo que te traga uma certa frieza, não no mau sentido. Eu sinto que você é muito coração, muito água, e você precisa ser um pouco mais prático para algumas coisas, até para tomar decisão. É como se você precisasse virar de costas para um sentimento, que esse sentimento ele te poda, ele faz com que você não saia do lugar, que você não consiga se mostrar, porque tem um sentimento, tem um apego, tem algo do passado, tem traumas aqui que você precisa curar, e só você vai curar se você tirar um pouco de lado a emoção e colocar mais a razão em cima. Então por isso você precisa ser mais racional este mês, para lidar com essa questão da dor, do sofrimento, porque aqui você está muito apegado ainda a um sentimento do passado. Então você precisa ser mais racional esse mês. E você precisa acreditar mais em você, no teu potencial, nas tuas capacidades. Este é o mês de você focar mais nos teus recursos e na tua cura interior. E olhar mais para dentro, esquecer essa questão externa. Esquece a questão externa. Foca em você. E vai em busca daquilo que você sente que você precisa. Relacionamento. Relacionamento aqui é um afastamento. Eu sinto que tem uma falta aqui, tem alguém da relação carente, falta sentimento, tem uma frieza, é como se aqui não tá dando certo. Tem dentro do relacionamento, tem um de costas pro outro, um tá na falta.
E eu sinto aqui uma sensação muito ruim, como se alguém estivesse já olhando para outras oportunidades e você tá aqui na falta vendo isso. É como se você tivesse aqui muitos, ou é alguém para com você, ou você para com alguém, até se humilhando aqui. E vamos mudar essa energia, gente. Aqui eu sinto que você precisa resgatar essa abundância que você tem dentro de você, se dar mais valor. Às vezes, esse ferrão aqui, essas dores, é para te acordar de uma situação que você precisa sair. E isso vale para tudo, não só para relacionamento. Talvez você esteja numa situação que você está sofrendo, você está sendo ferroado, você está sendo prejudicado, e você está ali, esperando, rastejando. Aqui você precisa sair dessa situação, você precisa olhar para novas oportunidades, você precisa acreditar mais em você, no seu potencial, nas suas capacidades. Aqui você precisa se amar em primeiro lugar, para quem está nessa situação. Aqui tem uma frieza. Se você está dentro de um relacionamento que está frio e você está empurrando por medo da opinião do outro, por medo de terminar, por medo de fracassar, gente, é normal. A gente aprende através das derrotas e a gente às vezes perde oportunidades de estar com pessoas melhores porque a gente está preso a um conceito, a um medo, a uma vergonha. Aqui é preciso se libertar. Porque é normal, se não tem sentimento, se não há mais sentimento, cada um pro seu lado. Há uma escassez aqui. Para quem está buscando o relacionamento, eu sinto que você está literalmente... Não é um desespero, mas é uma falta. Você não está conseguindo enxergar as oportunidades. Você tá com medo. Você sente que talvez não vá ser traído a qualquer momento, que não vai conhecer alguém. Aqui é como se você precisasse limpar primeiro o teu eu interior. Você precisa se preencher em primeiro lugar. É como se você precisasse entender, estudar mais. Aqui é estudar mais sobre relacionamento. Sobre como você precisa estar para conseguir alguém. Porque se você está numa situação de desespero, de falta, de dor, de medo, com medo de conhecer alguém, com medo de que não dê certo, com medo de passar o que você já passou no passado, você está criando essa realidade. A pessoa que você for encontrar, ela vai ser igual a pessoa que você terminou, ou até mesmo pior. A gente precisa estar bem para atrair. Quando a gente está bem, a gente atrai pessoas positivas. Quando a gente está mal, a gente vai atrair pessoas problemáticas. Então aqui é preciso ressignificar algumas coisas antes de querer entrar num relacionamento. Será que você está preparado realmente? Porque se a gente não está preparado para lidar com nós mesmos, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, a gente não vai estar preparado para lidar com o sentimento de ninguém. E não vai ser alguém de fora que vai te trazer isso que você não tem. As pessoas, elas buscam no outro algo que elas não têm. E por isso que dá sempre errado e vai dar sempre errado. Infelizmente eu vou falar, porque é algo que o tarô aqui, ele precisa dizer aquilo que precisa ser dito. E você tem muito potencial aqui. Você tem muito potencial. Aqui é alguém que pode crescer muito, que pode evoluir muito, que tem capacidades para fazer coisas incríveis e muitas vezes está se escravizando por um sentimento que não vale a pena. É preciso se amar, se resgatar. Tá? É o que eu vejo aqui. É hora de primeiro pensar em você antes de querer encontrar alguém. Primeiro precisa se resolver com você. Buscar conhecimento espiritual, buscar autoconhecimento, buscar ajuda, buscar um psicólogo, buscar... Sabe? A gente precisa cuidar da gente. Trabalho. Trabalho aqui, coisas rápidas acontecendo, mudanças rápidas para trabalho, para quem está dentro de trabalho, novas oportunidades surgindo. Aqui você pode receber promoção, aumento de salário, você saindo de uma zona de conforto dentro do trabalho, indo para um outro local. Muitos mudando de local, muitos empreendendo, abrindo nova empresa, indo para lugares diferentes. Aqui dinheiro entrando, bastante fluxo de dinheiro. Para quem quer ir para um outro local, abrir um negócio ou sair do emprego e ir para outro local, está bem favorável aqui também. Eu vejo mudança, vejo que você vai conquistar um outro nível aqui para quem está dentro de trabalho, tá? Tem alguém te observando aqui e a partir dessa observação mudanças vão acontecer. Para quem está buscando emprego, você vai sair de um local ou você vai ser transferido, ou uma oportunidade aparece e é muito rápido, você precisa aproveitar essa oportunidade rápida, tá? Talvez não perca muito tempo escolhendo, escolha, sinta e escolha, porque é uma oportunidade que ela vem e ela pode passar e você não vai ter oportunidade de novo. Então, para quem está buscando emprego, é um momento de aproveitar as oportunidades, tá? Porque está muito aberto aqui para quem está buscando emprego.
Bem simples, bem direto aqui para quem está buscando emprego. É um mês que vai dar tudo muito certo aqui para você. A vaga que você procura, ela aparece. Agora, espiritualidade. Espiritualidade. Olhe por outro ângulo. Aqui a espiritualidade pede para que você saia da caixa. Saia desse local, saia desse pensamento. Olhe com um outro ângulo. Tá vendo que ele está de ponta cabeça aqui? Olhe por outra perspectiva. Não enxergue a vida só por um ângulo, sabe? E veja as oportunidades. Saia desse local. Olhe o mundo que tem lá fora para você. Acredite no seu potencial. Acredite nas novas oportunidades, novas pessoas, novos lugares. Se joga. Não se permita ficar mendigando sentimento, mendigando atenção, mendigando dinheiro, mendigando... Enfim, você é capaz de se dar o melhor. Acredite nisso. Você é capaz de se dar o melhor. Acredite nisso, porque a única coisa que falta aqui pra você, que eu sinto, é você acreditar mais em você, mais no seu potencial, mais nas suas capacidades. Tá bom? Você aqui é o personagem principal da tua história. Então você precisa assumir esse posto de protagonista, não de coadjuvante. Tá bom? É o que eu vejo aqui pra vocês. Gratidão por estarem aqui. Peço mais uma vez que se inscreva no canal, compartilhe, comente se a minha energia ressoou com a sua. E os seres de luz iluminem o caminho de todos vocês. Gratidão.